Senhor nas nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2. Depois que abrir minha Gênesis é fácil, né? Gênesis 2. Apesar que tem Ageu em Gênesis também, né? Diz que o Senhor falou haja luz e Ageu luz. Foi sem graça essa, tá bom. Pode rir, gente. Tá liberado. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Puxa, treinei essa. Diz assim a palavra do Senhor: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo chama-se Gion, ou Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. É o quarto, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Queridos, esse texto é um texto extremamente conhecido. Nós sabemos o ambiente que Deus estabeleceu no jardim do Éden. Muitas pessoas elas têm especulado tanto como que vai ser os céus, como que é o que Deus tem preparado quando nós falamos de ruas de ouro e tudo mais. E eu quero falar para você que às vezes a gente tenta criar tanta expectativa, mas o que Deus tinha estabelecido era exatamente o que Deus fez no Éden. A terra, ela tinha um ambiente de Deus. Imagine a terra maravilhosa do jeito que é, sem o pecado. Imagine a terra maravilhosa do jeito que é, sem a distorção que aconteceu no homem por causa do pecado. Os céus é assim. Os céus, o Senhor está estabelecendo esse ambiente, restaurando esse ambiente. E como é que nós entendemos o que Deus fez? A palavra do Senhor diz que Ele colocou 2 árvores no meio do jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Essas 2 árvores, havia uma recomendação específica a respeito de uma. E essa recomendação era que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento. Essa árvore do conhecimento, ela nada mais é do que uma árvore do que você se alimenta. Ela alimenta o seu eu. A árvore do conhecimento é a árvore que você alimenta todas as suas expectativas carnais. Aonde nós temos falado nos últimos anos, ouvido falar nos últimos anos tanto sobre empoderamento, aonde o humanismo ocupou, quem sabe, de uma forma escandalosa os altares, aonde as pessoas elas estão buscando encontrar Deus no coach. E eu vou falar com vocês com autoridade, porque eu já tenho amigos coach, já fiz coach, e eu tenho a certeza de que são coisas distintas. Eu não quero que você entenda errado, mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós ainda estamos vivendo em ambiente em que as pessoas estão procurando se alimentar da árvore do conhecimento.
Essa árvore do conhecimento, que é o seu eu, ela é uma árvore que enche você de você mesmo. Essa árvore era uma árvore que fazia com que Adão e Eva, eles experimentassem os desejos carnais e humanos, aonde a presença de Deus poderia, quem sabe, ser negociada, porque agora chegou a minha vez de desejar o que eu quero. Agora chegou a minha vez de avançar em direção aos caminhos daquilo que eu planejei com a minha mente. Ao contrário da árvore da vida, que essa árvore da vida, ela alimenta o propósito de Deus. Porque quando nós nos alimentamos da árvore da vida, nós começamos a enxergar na perspectiva de Deus. E quando eu enxergo na perspectiva de Deus, você começa a enxergar na perspectiva da eternidade, não é? E quando você enxerga na perspectiva da eternidade, você entende que há um propósito de Deus para a tua vida, e que o Senhor, Ele não te fez para você ter essa mentalidade de 80, 100 anos, mas o Senhor, Ele te fez para você ter uma mentalidade de eternidade, aonde você vai começar a realizar nessa geração, pensando na geração do porvir, porque você sabe que Deus, Ele te deu um propósito para que você manifeste nessa terra a vontade do Senhor, e você vai começar a experimentar os olhos de Deus. O jardim, ele foi fechado. Depois que o homem pecou, ele foi expulso do jardim, o jardim foi fechado. Mas até hoje, essas duas árvores, elas continuam disputando o desejo do homem. E eu quero falar para você que Adão, ele passou a se alimentar dessa árvore do conhecimento. E uma coisa que é fato, é que eu passo a ter a natureza de tudo aquilo que eu me alimento. Não é? Eu passo a ter a natureza de tudo aquilo que me alimento. Os minerais do alimento que você comeu hoje, pode ter certeza que ele vai manifestar no teu organismo. Ah, mas eu não conheço. Não importa se você não conhece, você se alimentou, você vai começar a adquirir essas características minerais. Se você fizer um exame de sangue, você vai ver que você começou a ter características daquilo que você se alimenta. E quando eu entendo isso, eu passo a ter o entendimento de que eu preciso cuidar daquilo que eu como, porque eu fico parecido com aquilo que eu desejo. Tudo que eu adoro, eu fico parecido com aquilo que eu adoro. Tudo que eu cultivo, eu fico parecido com aquilo que eu dou culto. O alimento da árvore do conhecimento, ele começa a tirar de Adão o desejo de se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida não tinha mais interesse. O desejo da árvore do conhecimento, o alimento da árvore do conhecimento, começou a tirar, inclusive de Adão, o desejo de estar perto de Deus, porque ele pensou, é melhor eu me esconder. Por que eu estou falando tudo isso hoje? Porque depois que ele comeu dessa árvore, ele se escondeu e ele perdeu o desejo de estar com o Senhor. E eu quero falar para você que Deus hoje nos trouxe aqui, para que nós venhamos restaurar, em nome de Jesus, a nossa dieta espiritual. E nós vamos começar a nos alimentar daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele nos faz essa pergunta hoje: do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado daquilo que você deseja? Eu acredito que não existe um banco onde você possa comprar horas para a sua vida. Todos nós temos as mesmas horas. Todos nós temos 24 horas por dia. Mas o que você deseja nas 24 horas por dia é que muda a tua história. O que você cultiva, o que você deseja, o que você se alimenta. Só que Deus, ele não desiste de Adão. Deus, ele vem atrás. Ele vai te achar de novo. Ele diz: aonde você está? Como se Deus não soubesse onde ele estivesse. Mas era uma pergunta para que ele se desse por conta. Aonde que você se colocou? Olha o ponto que você chegou. Cuidado com a árvore do conhecimento, porque ela quer tirar você do relacionamento com o Pai. Cuidado com a árvore do conhecimento,
Não tente tampar a sua nudez. Não tente tampar a sua nudez. Adão, ele significa terra. Adão, ele significa a terra, não a terra maldita, mas Adão, o significado dessa palavra Adão, significava exatamente a terra dominada por Deus na criação. E ele, dentro dele, havia uma fertilidade, e eu quero falar sobre isso hoje. Havia uma fertilidade porque ele estava com essa terra adubada pela presença de Deus. É interessante porque você, quando se depara com uma pessoa que ela é fértil, você não precisa de uma palavra carregada de fundamentos teológicos. Essa pessoa precisa de uma palavra apenas para dar um fruto, porque ela está num nível de fertilidade tão grande. Tudo que ela coloca a mão prospera, é fato, porque dentro dela há um nível de fertilidade tão grande. E aonde ela coloca o pé, prospera, porque dentro dela há um nível de prosperidade e de fertilidade tão grande. E a palavra semeada pela serpente lá no Éden encontrou dentro do coração de Eva, dentro do coração de Adão, uma terra que ainda era fértil. Uma terra que ainda era fértil, e ele foi lá e tirou a presença de Deus. A grande sacada de Satanás foi tirar a presença de Deus de dentro de Adão. Ele não mudou, ele é o mesmo. A grande sacada de Satanás é fazer você desejar alimentos que façam com que você perca a vontade de ter a presença de Deus dentro de você. Você pode falar com Deus. Adão ainda falou com Deus depois. Você pode às vezes até ouvir Deus, mas você tem um sentimento diferente. E quando você tem esse sentimento diferente, porque você não tem mais a presença, você perde a fertilidade espiritual. Inclusive recebe uma marca de dores para produzir frutos, porque aquilo que vinha automaticamente, agora parece que começa a ter uma marca de peso, de dor. E é também lançada uma maldição sobre a serpente, aonde ela é condenada a comer do pó da terra. É como se Deus estivesse dizendo: olha, a partir de agora, quando você encontrar Adão, que é terra, sem a minha presença, sem ter dentro dele os rios do Éden, ele perde essa fertilidade, ele volta a ser pó. A partir de agora, a serpente vai se alimentar do homem caído, porque ele nada mais é do que pó. A partir de agora, a serpente vai se alimentar do homem carnal, aquele que não tem a fertilidade de Deus, porque ele é árido por dentro. Ele não tem mais a terra adubada, ele não tem mais a fertilidade, mas ele é apenas uma terra seca. A Bíblia diz que quando a terra se tornou maldita, ela começou a produzir espinhos, começou a produzir cardos, começou a produzir tipos de vegetação que se dá em terra árida, tipos de vegetação que se dá em lugares sem fertilidade, em lugares sem água. A Bíblia diz no livro de Lucas que quando um espírito ele sai de uma casa, ele fica andando por lugares aonde áridos, porque Satanás ele se alimenta do pó da terra sem a presença de Deus. Ele precisa ficar se alimentando do que é árido, do que é vazio de Deus. E se aquela casa ela ficar limpa, adornada, mas ela continuar vazia, ele volta porque sabe que ela não teve a fertilidade de volta, e ele traz ainda mais sete. O que eu quero que você entenda hoje é que o Senhor, ele transforma. Quando ele traz Jesus Cristo, ele transforma a terra maldita em terra sarada.
E hoje Deus nos trouxe nesse lugar, em nome de Jesus, para sarar a nossa terra. Diga assim: eu sou terra bendita, eu sou curado pelo Senhor. E aí que está a grande sacada, porque quando eu sou curado por Deus, começa a entrar dentro de mim um ambiente de fertilidade. Deus só dá uma faísquinha e eu já estou explodindo. Quando eu estou cheio da fertilidade de Deus, o Senhor Ele só dá um sinal e eu já estou voando. Quando eu estou cheio da fertilidade de Deus, só tem um acorde no teclado, eu já estou chapado na cadeira. Você está entendendo o que é isso? Quando Deus coloca algo que para muitas pessoas é simples, é natural, mas para um homem cheio da presença de Deus, um homem fértil que teve a sua terra sarada, aquilo é uma semente poderosa. E o que não dá certo na mão de um, começa a dar certo na tua vida. Por que que dá certo? Porque você é uma terra sarada. E Deus diz: olha, você é sarado, você não tem a maldição da terra, você tem dentro de você a minha presença. Abre comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, esse texto todos vocês conhecem. Eu não sei se eu estou sendo claro. Quem está entendendo? Quem não está entendendo, levanta a mão que eu ajudo também, porque às vezes pode ser que eu não consiga ser didático. 2 Crônicas 7, 14, a Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o processo de Deus. Jesus quando Ele veio, Ele veio para sarar a terra. Amém. E Ele esmagou a cabeça da serpente. E aí quando a terra, ela começa a ter as características do Éden de volta. Eu não estou falando essa terra, o mundo, o sistema. Eu estou falando você. Quando você tem de volta o Éden no teu interior, significa que o Senhor restaurou a intimidade com você. O Senhor está te trazendo. E foi isso que Ele fez através de Jesus. Olha para Cristo. Nunca se viu um homem com tanta intimidade com Deus. Os religiosos, eles piravam pensando: meu Deus, mas como é que Ele faz? Deve ser o maioral dos demônios, porque Ele interage com o mundo espiritual. Havia em Jesus um nível de fertilidade, porque Ele traz a cura sobre a terra, e Ele se move como uma terra sarada. E as pessoas que vão tendo contato com Jesus começam a ter a sua terra interior sarada. E aí que eu digo que eu não sei mais o que pregar hoje, porque todo mundo já pregou o que eu ia pregar. Porque aí vem a parábola do semeador, não é? E ele fala a diferença daquela terra que é boa. E ele fala inclusive da terra que produz espinhos. Essa terra ainda é uma terra seca. Você ainda tenta fazer alguma coisa, mas é sufocado, porque não se produz por uma presença humana, por uma força humana, mas se produz quando você se alimenta da árvore da vida. E a árvore da vida, você consegue ter contato com esse fruto através da intimidade. E aí quando você tem essa intimidade, dentro de você começa a ser instalado como se fosse uma usina. Sabe o que acontece? Quando falta luz num lugar, a gente tem que ter gerador, né? E esses dias eu estava conversando com um vizinho que chegou com a filha dele da escola. Ele disse assim: eu estou vindo do trabalho, eu vim mais cedo, peguei a minha filha porque faltou luz na escola, e eles disseram que era para pegar os filhos, que não ia ter aula. E os pais tiveram que sair do trabalho, porque muitos não têm familiares. E eu fiquei pensando: puxa, mas é uma escola particular, eles não têm gerador? Diz que deu algum problema no gerador e não funcionou. E sabe que quando você tem um gerador, sempre tem luz.
E quando a tua terra é sarada, é como se estabelecesse, como se Deus ele construísse uma usina dentro de você. E aí quando eu estou cheio dessa presença de Deus, você pode chegar num lugar onde está tudo meio down, assim, meio desanimado, o povo meio triste, mas dentro de você parece que tem uma vida. A diferença é que o Senhor sarou a tua terra. E quando a tua terra é sarada, você teve uma conversão de verdade. Você passou por processos de Deus. E esses processos de Deus, eles te levam a você andar numa nova dimensão de vida. E o Senhor vai transformar toda a terra maldita em terra sarada em nome de Jesus. E como é que funciona esse processo? A primeira coisa, fertilizando a palavra. Diga assim: eu recebo a palavra, e eu preciso dar fertilidade a essa palavra. Amém? Quando eu tenho dentro de mim a presença do Espírito Santo. Olha, o pastor Fernando falando aqui, vai chegar um tempo, sim, em que todos vão entender aonde que está a nossa fonte. Se nós estivermos conectados com a nossa fonte, você não precisa de tutores. Jesus falou para aquela mulher samaritana: a partir do momento em que você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão rios de água viva. Aí a gente começa a ver que o seco ele é igual uma esponja. Ele precisa de ter a vida gerada pelo outro. Mas quando eu sou fértil e eu não sou mais terra árida, pelo contrário, do meu interior fluem rios de água viva. E quando eu sou uma esponja, que eu dependo do outro, aí habita o espírito da carência. Porque se não tiver o outro cheio, eu sou sempre vazio. Eu preciso que o outro olhe para mim. Mas se a minha terra é sarada, dentro de mim habita o rio do Senhor. E a palavra é a semente. Nós precisamos ser uma terra boa para fertilizar essa semente. E quando você ouve uma palavra, a palavra que for, quando você ouve o ministro, quando você lê a palavra de Deus, o ambiente que tem dentro de você parece, como a gente ouve muitas vezes, o pastor Luiz fala tanto isso, né? Parece que as letras saltam, parece que alguma coisa acontece de sobrenatural, e você já leu aquela palavra tantas vezes na tua vida, só que agora tem uma fertilidade dentro de você, que a mesma palavra, ela começa a produzir 100 vezes mais do que antes. Porque você deu fertilidade para a semente, e então você começa a gerar frutos. Porque você rejeitou no teu espírito a esterilidade. Você lutou para ser fértil. E quando eu tenho essa fertilidade, o meu casamento é fértil. Quando eu tenho essa fertilidade, os meus negócios são férteis. Quando eu tenho essa fertilidade, eu não estou falando, gente, de ganhar dinheiro nos negócios. Eu estou falando de fertilidade, significa que há vida dentro de você. Jesus ele podia ir 40 dias para o deserto, porque ele não dependia do que tinha no deserto, ele dependia do que tinha dentro dele. Independente do lugar que ele estivesse. Quem está entendendo? Independente do lugar que ele estivesse, ele não estava buscando um alimento exterior. Quando Satanás resolveu dizer para ele: então transforma essas pedras em pães, ele disse assim: não só de pão viverá o homem. Eu não estou aqui para me alimentar do que vem de fora, mas eu me alimento da palavra, e a palavra foi semeada dentro de mim. E quando eu tenho essa palavra semeada dentro de mim, eu venci a esterilidade, eu começo a ter dentro de mim a vitória sobre as decepções, eu começo a ter a vitória sobre o medo, eu começo a ter a vitória sobre a timidez, eu começo a ter a vitória sobre as acomodações, porque terra acomodada é terra sem fertilidade, não é? Quando eu começo a me acomodar, começa a se formar torrões dentro de mim. Quando tudo está parado, tem que vir o lavrador e preparar aquele ambiente. E sabe como é que ele faz? Ele vira tudo de cabeça para baixo.
vamos falar de mim. Nós estamos falando do Jesus, que é todo poderoso. Mas hoje eu passei um dia um pouco difícil. Era para vir aqui com o meu carro. E aí de repente minha esposa saindo com um carro, não viu um outro carro, ela estava errada e bateu o carro não andou mais. E por um detalhe que eu acho que vocês, não sei se vocês já passaram por um momento como esse, um detalhe básico, está sem seguro. E nós estávamos errados. E estragou uma caminhonete 2019 do outro. Só que, cara, eu podia estar aqui uma cara bem triste para vocês, porque minha esposa, ela está dando uma palestra hoje. E a gente orou antes dela ir para a palestra. E aí depois ela ficou incomodada porque ela estava errada. E eu disse: amor, que é isso? Um carro, você dirige tão bem. Eu falei isso para ela, claro que para agradar, né, irmãos? Tudo pela cura também, né? Tô brincando, ela não está aqui, né? Mas eu insisti de novo: amor, você dirige tão bem. Não fica assim. Aí ela se preparou para a palestra. Ela ministra sobre finanças. E Deus tem usado ela para ministrar sobre finanças no reino de Deus. E tinha um grupo de empresárias que ela foi dar essa palestra. E antes dela sair, ela estava triste ainda. Ela disse assim: eu quero orar de novo. Eu digo: a primeira oração não valeu. Porque ela estava triste. Eu também estava um pouco, porque o meu carro, eu tive que ir lá trazer ele de guincho. Graças a Deus pela vida do Márcio e da Lili, que estão ali, que me trouxeram aqui, foram lá me ajudar até a pegar o carro. São bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas o que eu quero falar para você é que muitas vezes as coisas, quando parecem que estão dando tudo errado, só é Deus lavrando a terra. Porque está cheio de gente comum tendo dias comuns. Está cheio de gente envelhecendo. Está cheio de gente falando da eternidade, perdendo essa vida. Desculpa, queridos, nós somos eternos, nós vamos para a eternidade, glória a Deus. Mas Deus nos deu essa vida para a gente fazer alguma coisa. E aí tem muito crente que está louco para morrer já, porque o céu é o melhor lugar. Porque quando eu estou na presença de Deus, as coisas são diferentes. Para aí, Deus tem algo para fazer através da tua vida. A tua terra se transformou em torrão. Mata a semente da palavra, não prospera mais o que Deus tem para você. Você não se alimenta da árvore da vida, e você não tem a perspectiva de Deus, e você não conseguiu nem entender o propósito de Deus para a tua vida ainda. Você insiste em pedir para Deus te dar dinheiro, quando Deus quer fazer coisas muito melhores do que isso. Você insiste para Deus com algumas coisas humanas e carnais, mas o que Deus Ele quer, que essas coisas humanas e carnais que fazem parte da árvore do conhecimento, que tem tornado você uma terra seca, com as mesmas dependências, com as mesmas carências de Adão, com a mesma timidez de Adão, fugindo às vezes de Deus. O que o Senhor Ele quer é que você restaure o Éden no teu interior. Deus Ele quer que você restaure essa intimidade. E a palavra do Senhor, quando ela for colocada no teu interior, você vai ter uma fertilidade dentro de você. E quando você tem essa palavra em contato com o ambiente do Éden, você começa a viver milagres poderosos do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. E aí você começa a experimentar tudo que Deus planejou para você. Se liga aí, Deus Ele não vai impor nada em você. Deus Ele precisa que você coloque aí dentro um ambiente perfeito, para fazer com que a obra do Senhor seja completa. O Éden é um lugar de fertilidade, lá tem rios, os 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Pison
significa expansão. Gion significa rompimento. Existe uma fonte em Israel até os dias de hoje chamada fonte de Gion. E Rio Tigre significa velocidade. Velocidade não é velocidade no padrão humano, mas a velocidade é você viver no tempo de Deus. Você não ser um retardatário daquilo que Deus tem para a tua vida. Você não andar correndo atrás das coisas. O Senhor te deu domínio, porque você vai estar ajustado no tempo e no modo. Você vai estar ajustado com a vontade do Senhor. Rio Eufrates, a palavra significa frutífero. Frutífero. O Senhor, Ele quer te dar essa autoridade para você ser frutífero. Olha que loucura em João 9. Jesus, quando Ele encontra aquele cego de nascença, os discípulos perguntam para Ele: Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Porque é uma pergunta razoável, não é? Porque se ele nasceu assim, era uma criança inocente. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Aonde que nasceu essa cegueira? O que aconteceu? Aquele cego, de repente, ele se encontra com o verbo encarnado, que é Jesus. Ele se encontra, em outras palavras, com a palavra em pessoa. Quem está entendendo? E ele se encontra com a palavra em pessoa. E antes de receber uma semente nova, que era aquela cura, que era uma palavra, vai e te lava no tanque de Siloé. Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo, e ele passa nos olhos daquele homem, ele faz uma terra nova, marcada pela fertilidade que havia dentro de Jesus, quando ele cospe no chão. Porque dentro dele haviam fontes poderosas. Quando ele foi furado lá na cruz, saiu água de dentro dele. E ele pega e passa sarando a terra daquele homem. Isso que é o processo de Deus. Depois que a terra está sarada, ele libera uma palavra, encontra nele fertilidade. Vai e te lava no tanque de Siloé. E ele teve uma fertilidade tão poderosa que ele viveu o milagre, porque é isso que o Senhor quer colocar na tua vida: santificar o homem árido, seco, que vem do pó da terra, que alimenta muitas vezes a serpente, e fazer você ser transformado no rio de água viva. Amém? Diga assim: eu repreendo toda a sequidão da minha vida. Em segundo lugar, ele faz o quê? O processo é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem ama aí ser cheio do Espírito? Tem uns que olhando daqui já estão tudo meio chapadinho já, né? É bom ser cheio do Espírito, né? É bom você ser cheio da presença do Senhor. E como é que eu sou cheio do Espírito? Pelo quebrantamento do nosso coração, para que a palavra possa se cumprir. Como é que um homem comum, depois que ele recebe a fertilidade no seu interior, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser cheio do Espírito Santo dentro dele. Porque se eu só tiver fertilidade, Satanás muitas vezes ele usa essa fertilidade para fazer o que ele quer, porque ele lança sementes também. Não é? Sim ou não? Quem está entendendo? Porque no mesmo campo que nasce o trigo, também nasce o quê? O joio. E assim, se ele encontra fertilidade, ele tenta colocar as coisas dele. Então, se eu estou fértil, lembra que Adão era fértil, Adão e Eva receberam uma semente que foi o diálogo com a serpente. A palavra é uma semente. Ele recebeu aquela semente e ele deixou frutificar o que Deus não queria que frutificasse dentro dele. Por isso que a palavra do Senhor diz: como que nós vamos conhecer aqueles que são, os que não são? Pelos frutos. Amém? E eu quero que você entenda isso na tua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Abre comigo no livro de Joel, no capítulo 2.
Joel 2, versículo 13. Encontrou? Alguém pode ler para mim bem alto aí? Você precisa rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Você precisa ser sensível. E quando eu tenho essa sensibilidade, os sensíveis ao propósito de Deus são os que buscam a Deus e têm o Espírito Santo. Se nós tivermos a sensibilidade do Senhor para o nosso propósito, vai acontecer uma revolução nessa terra. Se nós tivermos a sensibilidade, sermos sensíveis ao propósito, nós vamos vencer todas as distrações desse mundo. Se nós tivermos essa sensibilidade, e nós vamos começar a nos voltar para Deus. Por isso que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo jejum. Eu creio que o jejum você vai vencer guerras espirituais, eu não tenho dúvida disso. Se você buscar na palavra, você vai encontrar Daniel. Você vai encontrar tantas pessoas que jejuaram, mas o jejum, o propósito do jejum, de santificação do jejum é esvaziar você. E às vezes a pessoa ela quer jejuar para ter poder, e ela não está entendendo por que depois do jejum, muitas vezes, você não está manifestando tanto poder, mas você está só mais vazio de você mesmo. Parece até um pouco um estado de confusão. Mas é que quando você se esvazia de você mesmo, você começa a abrir o ambiente para habitar a vida. E aí começa a vir o ambiente para habitar o propósito de Deus. Porque você vai conseguir, através dessa santificação, ver o Senhor na tua vida. E eu quero declarar essa verdade nessa noite, nesse lugar. O Senhor, Ele vai fazer você ver o seu rosto, porque a Bíblia diz que sem santificação você não vai ver Deus. Mas se você se santificar, você vai ver o Senhor. A nossa família, ela é um ministério. Ana, quando ela chega na presença de Deus, ela tinha um chamado para gerar um profeta que o Senhor tinha escolhido o ventre dela. Mas enquanto Ana insistia nas suas vontades, ela estava cheia de si mesma. Ela colhia o quê? Depressão. Ela estava num estado depressivo tão profundo que todas as vezes que ela ia para o templo, que era um dia de festa, a Bíblia diz que ela não falava, ela não comia. Ela estava totalmente em guerra com Deus. E de repente Ana, ela descobriu o segredo de ser cheia de Deus e menos dela. E ela descobriu o segredo de fazer uma oração que ela nunca tinha feito. Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregar para ti, porque eu sei, eu entendi o meu propósito. Meu ventre não é para gerar filhos para mim. Mas quando eu entendi meu propósito, eu sou feliz com o meu propósito. A minha terra, ela é curada e a fertilidade volta no meu interior. E quando eu tenho essa fertilidade, Ana, ela não precisou de ter fertilidade quando ela teve relações com seu marido Elcana, mas ela recebeu uma fertilidade quando ela recebeu a palavra do homem de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai ser fertilizado quando você deseja o propósito, primeiro o propósito de Deus na tua vida. Quem está entendendo isso? A palavra de Mateus 6 fala: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Ele está falando sobre ansiedade, ele está falando sobre essa loucura da vida, ele está falando sobre esse vazio do ser humano seco, infértil, cheio de si mesmo. E quanto mais o homem se enche de si mesmo, menos ele dorme, mais estressado ele é. Quem está captando isso?
Aí de repente você começa, como Ana, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Deus começa a trazer para dentro dela uma fertilidade. A Bíblia diz que o semblante dela mudou. Sabe o que aconteceu? Voltou a ter água dentro dela. E o Senhor hoje vai trazer de novo a água para o teu interior, em nome de Jesus. Oh, o Senhor vai fazer brotar do teu interior rios de água viva. Não vai mais precisar ir no poço de Jacó, mulher, porque do teu interior vai fluir rios de água viva. Hey, se você entender, se você quer ter sensibilidade à palavra do Senhor, o nosso coração ele tem que estar rasgado. Rasgado. A gente precisa mais disso. Se liga numa coisa: os nossos jovens dessa geração nunca se falou tanto em causa como estamos falando agora. Os jovens que estão lá nas escolas, que não conhecem Jesus, que estão nas universidades, que não conhecem Jesus, eles estão doidos por uma causa. Tem uma sede dentro dessa geração por uma causa, que eles não estão mais preocupados em ter carros. O meu filho tem 3 anos de idade. Não dá mais para eu fazer a conta de dizer que quando ele tiver lá seus 18, 20 anos, ele vai ter um carro. Provavelmente ele não vai ter um carro. Provavelmente nem carro vai precisar ter mais também. Os carros vão ser autônomos. E sabe o que está acontecendo? Se essa geração não encontrar a causa verdadeira, que é o propósito de Deus, a serpente vai semear. E eu quero dizer que os meios de comunicação já estão se movendo em nome da serpente. E cada vez vão se manifestar mais marchas nas ruas. Cada vez, não se assuste se acontecer. Nós estamos orando, Deus está trazendo um avivamento, mas se nós não cuidarmos, o que aconteceu na Europa, pode acontecer na América Latina. Europa foi um berço de avivamento. A Europa foi um berço de avivamento. Os jovens da Europa, a maioria deles são ateus. A maioria deles não querem saber de Deus. E estão cheios de causas por si próprios, semeados pela serpente. O que eu quero dizer para você, não sei se você está conseguindo entender, é que nós precisamos pedir para Deus o que está em Salmo 51. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Esse o Senhor não vai desprezar. É menos de nós e mais do Senhor. É menos de nós e mais do Senhor. Luiz Alves, ela vai ficar pequena para o tamanho da revolução que Deus vai fazer. Navegantes vai ficar pequeno para o tamanho da revolução que Deus vai fazer. Itajaí vai ficar pequeno para o tamanho da revolução que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Deus está colocando uma causa naqueles que são cheios de fertilidade no seu espírito, em nome de Jesus. E chegou o tempo de se levantar um povo que vai manifestar Joel 2:28, o seu espírito sendo derramado sobre toda a carne. E sabe o que acontece? Quando nós temos esse espírito derramado sobre toda a carne, começamos a desejar as coisas de Deus. Começamos a desejar as coisas de Deus. Eu não sei o meu carro, eu não sei o que aconteceu, eu não sei do dinheiro que falta. Às vezes dá umas coisinhas assim que a gente quase que dá uma caidinha lá no velho homem. Mas Deus já acorda a gente logo e diz assim: você tem um propósito. Você tem um propósito, você tem uma causa, você tem fertilidade, você tem uma palavra. O que você precisa é apenas de uma palavra, e você tem essa palavra. Eu creio. Diga assim: eu preciso pedir para o Senhor me dar um coração novo. Às vezes quando Deus começa a lavrar, Ele usa a ferida no nosso coração. Você já viu que a palavra de Deus ela confronta e às vezes ela causa ferida? Mas que coisa esquisita. Não, ela causa dor. Mas
Mas é uma palavra que ela tem um objetivo que a gente precisa aprender a pedir para Deus, para fazer uma cicatriz no nosso coração e colocar em nós o desejo dele e tirar o nosso. Deixa eu falar para você, é tipo o transplante de coração. É o que Ezequiel falou. Tira o coração de pedra que endureceu porque não tem mais fertilidade, e traz de volta um coração de carne, porque esse vai ser sensível. E aí quando eu tenho esse coração sensível, e aí esse povo, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, e habitarei na terra que eu dei aos seus pais. Eu declaro que esse ambiente está voltando no teu interior. O que você não sentia mais, vai sentir. Aquela chapadinha da madrugada que Deus acordava você, que agora você está ferrado no sono, acabou, Ele vai te acordar de novo. Volta a sensibilidade, volta a sensibilidade. Mas amanhã, segunda-feira, eu trabalho às 7:30 da manhã. Volta a sensibilidade. Você vai ter o desejo de mim. Para de colocar roupa onde não tem que colocar roupa. Para de se alimentar da árvore do conhecimento. Se alimenta da árvore da vida. E eu sei que o Senhor está te dando essa marca. E a última marca do processo é a mudança da nossa disposição para o nosso propósito. Como é bom desejar para o Senhor, não é? É bom desejar, é bom ter o meu coração voltado para Ele. Se liga aí, isso que é viver pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é você ter consciência do que Deus estabeleceu para você, e você começar a andar por isso. Porque isso não existe de fato no mundo, mas está. Por que todo mundo faz isso, né? Pensa que é cavalo, né? Sabe o que acontece quando a gente começa? O pessoal gostou, né? Sabe o que acontece quando a gente começa a ter essa disposição? Quando a gente começa... Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Quem está comigo, diga amém. Vamos embora. A palavra do Senhor diz assim: então lhe respondeu Eli: vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Olha o que aconteceu com Ana. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, e chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. A diferença é que a oração dela antes era que de mim eu peço a Deus,
Mas quando eu começo a buscar em Deus o que Deus tem para a minha vida, esse é o nome de Samuel. Quando eu começo a buscar em Deus o que Deus estabeleceu, você vai voltar para a tua casa hoje sorrindo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu vou ter um carro melhor, eu vou ter um emprego melhor? Não tenho essa notícia para te dar. Mas você vai voltar fértil e cheio do Espírito Santo. E você vai voltar desejando para a tua casa. E você volta para casa grávida. Eu brinco que a mulher, quando descobre que está grávida, ela já começa às vezes a colocar a mão até nas costas, né? Já sai na foto assim. Você tem 3 meses de gravidez, não tem barriga ainda? Esqueci. Eu acho que Ana já voltou o caminho aqui assim, ó. Ela já voltou grávida no seu interior. Você vai voltar para a tua casa hoje em nome de Jesus com as mãos nas costas. Você vai voltar para a tua casa hoje porque o Senhor está engravidando você. E eu quero falar para você, o que está engravidando você é a palavra, que é a semente que sai da boca de Deus. E o que engravida o nosso espírito não é o que a carne fala. O que engravida o nosso espírito é a palavra que sai da boca de Deus. E a terra de Ana estava limpa. E quando a terra está limpa, ela é fértil. O Senhor consegue fazer uma obra poderosa. E hoje você está vivendo a palavra que também já foi ministrada aqui hoje, João 15. Vocês são limpos pela palavra. E vocês vão voltar a dar frutos em nome de Jesus. Porque Ele é a videira. É isso. Eu preciso dessa verdade. E quando essa terra é limpa, Deus Ele nos chama para a gente viver e se mover de Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé, porque agora chegou a hora da gente também entender essa palavra na prática. Deus Ele nos chama para viver essa limpeza que traz fertilidade do Éden. E com ela nós deixamos de ser terra estéril. Diga assim: eu não quero mais ser uma pessoa estéril aos propósitos de Deus para a minha vida. Você começa a receber novamente as correntes de água do Éden. Feche os seus olhos, porque o Senhor vai começar a colocar dentro de você uma fonte de água, que ela vai trazer uma fertilidade no teu interior. Quando você abrir a tua boca, o que você abre a boca não é mais para falar espinhos, porque a boca fala o que o coração está cheio. Você não vai falar mais abrolhos, você não vai falar mais cardos, você não vai falar mais coisas malditas, mas quando você abrir a tua boca, você vai ser um adorador. Porque dentro de você existe uma fertilidade. Você deixou que o Senhor curasse a tua terra, e você recebeu novamente a corrente das águas do Éden. Meu Deus, o que o Senhor tem para as nossas vidas é o que a palavra do Senhor nos ensina no livro de Salmo, no capítulo 1. Eu quero que você guarde isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não busca a árvore do conhecimento, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, ele se alimenta da árvore da vida. Versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 4, os ímpios porém não são assim. Eles são como uma palha que o vento assopra e dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor está colocando a fertilidade na tua vida. Levante as tuas mãos para os céus. Volte para o Éden. Volte para a intimidade. Volte para a intimidade. Aonde você está, terra, sai do teu esconderijo. Não tente tapar a tua nudez. Você perdeu a intimidade. Pode se despir novamente.